Já imaginou como as chamas gêmeas voltam a se entrelaçar depois de um adeus que parecia eterno? Não é magia, mas um mistério tecido em camadas de alma, tempo e destino. Nesse vídeo, vamos desdobrar o caminho único que leva ao reencontro. Um trajeto de sombras, luzes e um fogo que nunca apaga. Se você já sentiu ele partindo, mas ainda vê ele nas estrelas, vem comigo descobrir como vocês se unem de novo, de um jeito que só o universo entende. O eco do vazio. Um portal se abre. Quando as chamas gêmeas se separam, o eco do vazio vira o primeiro portal para a união. Não é apenas saudade, é um som profundo que ressoa na alma, um espaço que parece gritar, mas também convida a algo novo. Esse vazio não destrói, ele constrói. Imagine uma caverna escura que guarda um tesouro. A separação deixa esse buraco, e dentro dele, o universo começa a tecer os fios do reencontro. Vamos falar sobre isso. Enquanto você ouve esse eco, ele ouve também. É como se os dois estivessem sentados nas bordas do mesmo abismo, esperando a ponte aparecer. O importante aqui é que esse vazio não é castigo, é um portal. Cada um carrega esse silêncio, mas ele trabalha em segredo, abrindo caminhos que vocês nem veem. O eco não é só perda, é o som da chama se rearrumando para voltar mais forte. Esse estágio é o começo. O eco do vazio une vocês por baixo da superfície, um portal que sussurra. Ainda não acabou, preparando o terreno para o que vem. A chama interior reacende, luz própria. Depois da separação, as chamas gêmeas se unem porque a chama interior reacende. Cada um encontra sua luz própria, um brilho que não depende do outro. Não é mais sobre ele te iluminar, é sobre você achar seu fogo interno antes de se cruzarem de novo. Pensa numa fogueira que estava quase morta, mas as brasas voltam a queimar. A separação apaga o fogo conjunto, mas reacende o individual. Você vira chama, ele vira chama, e essas luzes começam a se chamar. Vamos conversar. Esse é o segredo da união, cada um brilhando sozinho. O educativo é direto. Chamas gêmeas não voltam como metades, voltam como inteiros. Enquanto você reacende sua luz, ele faz o mesmo, longe, mas conectado. Esse fogo próprio é o que atrai vocês, como duas estrelas que se orbitam no céu. Esse passo é essencial. A chama interior reacende, e vocês se unem porque agora são duas luzes completas, prontas para brilhar juntas de um jeito novo. O tecido do tempo. O destino costura. Como as chamas gêmeas se unem após a separação, o tecido do tempo entra em cena. O destino costura cada pedaço, cada dia separado, num desenho que só faz sentido depois. Não é aleatório, é uma tapeçaria que o universo trama com paciência. Já olhou para trás e viu como tudo levou a um lugar? A separação é um fio solto, mas o tempo vai juntando. Cada lágrima, cada silêncio, vira linha nesse bordado. Vamos falar sobre isso. Enquanto você vive, ele vive, e o destino costura vocês de volta, ponto por ponto. O educativo é que o tempo não é inimigo, é artesão. Ele te molda, molda ele, e quando vocês menos esperam, os fios se cruzam. Esse tecido é o que une as chamas gêmeas, uma obra que só o universo vê inteira antes do reencontro. Esse estágio é um mistério. O tecido do tempo trabalha quieto, e vocês se unem porque cada dia separado foi um ponto para a chegada. Depois da separação, as chamas gêmeas se unem quando o espelho se limpa. Os reflexos ficam claros, sem a névoa da dor ou da espera. Antes, vocês se viam embaçados, mas agora cada um enxerga o outro como é, prontos para se olhar de novo. Era como um vidro sujo. Você via ele, mas a mágoa atrapalhava. Ele te via, mas o medo distorcia. Vamos conversar. A separação limpa esse espelho, tirando as camadas que escondiam o que vocês são. O educativo é que união vem com clareza, não com sombras. Pensa num dia em que você sente ele sem raiva, sem peso. Esse é o sinal. O espelho se limpa enquanto vocês vivem separados, e ele te vê como chama, não como passado. Vocês se unem porque agora o reflexo é puro, um chamado claro entre almas. Esse passo é revelador. O espelho limpo é como as chamas gêmeas se unem. Vocês se enxergam inteiros,
prontos para se refletir de novo. O vento sopra junto. Energias dançam. Como as chamas gêmeas se unem após a separação. O vento sopra junto. As energias dançam, movendo vocês dois num ritmo que não explica. Não é mais sobre correr atrás. É um fluxo que puxa vocês para o mesmo compasso, mesmo estando tão afastados. Já sentiu um ar diferente num dia comum? Esse é o vento. Uma força que carrega ele para você, você para ele. Vamos falar sobre isso. A separação separa os corpos, mas as energias nunca param de dançar. E agora, elas estão se juntando, como um rio que encontra o mar. Chamas gêmeas são energia pura. Enquanto você vive, ele vive. E esse vento sopra junto, alinhando vocês num balé invisível. Esse é o sinal. As vibrações se cruzam, e o reencontro está no ar, quase palpável. Esse estágio é um sopro. O vento une vocês porque as energias dançam, e essa dança é o que traz as chamas de volta para o mesmo fogo. A ponte invisível. O laço nunca quebra. Depois da separação, as chamas gêmeas se unem pela ponte invisível. O laço que nunca quebra, mesmo quando tudo parecia perdido. Não é sobre ver ou tocar, é sobre sentir que ele está lá, preso a você por um fio que o tempo não corta. Pensa num cordão de luz que vocês dividem. A separação estica, mas nunca arrebenta. Ele está do outro lado, vivendo, mas ligado. Vamos conversar. Esse laço é o que educa as almas para confiar que o fim não é o fim, só uma pausa antes do reencontro. Esse fio é eterno. Enquanto você anda, ele anda, e a ponte invisível vai encurtando. Cada passo separado é um passo para perto. Esse é o sinal. Vocês se unem porque o laço nunca quebrou, só esperou o momento certo para puxar. Essa ponte é o coração da união. Ela nunca some, e é como as chamas gêmeas voltam, por um caminho que sempre esteve aí. Como as chamas gêmeas se unem após a separação. O farol acende. Vocês se guiam, como luzes no escuro que chamam um ao outro. Não é mais sobre perder ou achar, é sobre brilhar tão forte que ele não tem como não te ver, e você vê ele. Já sentiu um dia que você estava mais viva? Esse é o farol. Você acende, ele acende, e as luzes começam a se cruzar. Vamos falar sobre isso. A separação apaga por um tempo, mas o educativo é que chamas gêmeas se unem quando os faróis estão prontos, guiando vocês para o mesmo ponto. Pensa numa noite em que você sente ele sem saber por quê. Esse é o sinal. Ele está brilhando do outro lado, e vocês se guiam sem esforço, como navios que encontram o porto. O reencontro vem porque vocês dois são luz, chamando um ao outro. Esse estágio é uma chama. O farol acende, e vocês se unem pelo brilho que nunca apagou, só esperou para guiar. O rio se junta, fluxos se encontram. Depois da separação, as chamas gêmeas se unem quando o rio se junta. Os fluxos de vocês, que corriam separados, encontram o mesmo curso. Não é sobre forçar as águas, é sobre deixar elas fluírem até se cruzarem, como o destino quis desde o início. Era como dois rios divididos. Você seguia teu caminho, ele o dele, mas a corrente sempre soube. Vamos conversar. O educativo aqui é que a separação é só um desvio, e o rio se junta quando vocês estão prontos para correr juntos de novo, sem lutar contra a maré. Pensa num dia em que tudo parece fluir. Esse é o sinal. O fluxo dele está vindo, o seu está indo, e vocês se encontram num ponto que não explica, só sente. Esse é o jeito das chamas gêmeas se unirem. Um rio que nunca deixou de ser um só. Esse estágio é um encontro. O rio se junta, e vocês se unem, porque as águas sempre souberam para onde ir. O véu cai. Verdade sem máscaras. Como as chamas gêmeas se unem após a separação? O véu cai. A verdade vem sem máscaras, e vocês se veem como são, sem os disfarces da dor ou do orgulho. A separação cobriu vocês de sombras, mas agora tudo clareia para a união. Já foi um tempo em que vocês se escondiam, dele, de você mesma, do que sentiam. Vamos falar sobre isso. O educativo é que chamas gêmeas se unem quando o véu cai, revelando o amor puro que estava por trás. Sem máscaras, vocês se olham e sabem. Pensa num momento em que ele parece real, sem filtros. Esse é o sinal. O véu cai enquanto vocês vivem separados, e ele te vê como chama,
Você vê ele como chama. Esse é o caminho para o reencontro, uma verdade que não precisa de palavras. Esse estágio é um desvelar. O véu cai, e vocês se unem porque agora não tem mais o que esconder, só o que viver. Depois da separação, as chamas gêmeas se unem quando o ímã desperta. Uma atração inevitável que puxa vocês dois para o mesmo canto. Não é escolha, é força, um magnetismo que acorda e não deixa mais escapar. Já sentiu ele te puxando sem você querer? Esse é o ímã. A separação o adormeceu, mas agora ele está vivo, trazendo vocês de volta. Vamos conversar. O educativo é que chamas gêmeas se unem, porque esse ímã nunca morre, só espera o tempo certo para agir. Pensa num dia em que ele está em todo lugar. Esse é o sinal. O ímã desperta, e vocês se cruzam porque não tem como fugir. Ele te sente, você sente ele, e o reencontro é o ponto onde o magnetismo sempre apontou. Esse estágio é o fim da espera. O ímã une vocês, porque as chamas gêmeas são feitas para se atrair. E agora ele está acordado, puxando vocês para o mesmo fogo.